Olá, meu nome é Brenda. Eu sou estudante de Pedagogia da Uniacef de Vespasiano. A minha parceira de trabalho é a Thaísa. Vou dar início à socialização. Os integrantes da dupla é Brenda e Thaísa. A disciplina é Estágio Curricular Obrigatório 1, Educação Infantil. O nome da tutora é Paula Neri. O tema que nós escolhemos são Todos Juntos para uma Educação Inclusiva. Começando, a justificativa. O estudo foi delimitado à realidade cerca da inclusão de alunos com necessidades especiais, principalmente no período de ensino de aprendizagem, abordando a importância de que haja participação dos educandos nos estabelecimentos de ensino regular. Para que esse processo de ensino e aprendizagem envolva momentos motivacionais, onde o aluno se sinta capaz de executar cada uma de suas funções, dentro da sua limitação. É essencial que o professor, mesmo sabendo de cada um de seus desafios, não desanime diante das dificuldades que aparecerão no meio do caminho. Desse modo, mesmo sabendo das limitações do trabalho da inclusão, todos os dias o educador tem a oportunidade de dar o seu melhor e transformar vidas através de seus gestos de amor ao contribuir para o desenvolvimento de um aluno de inclusão. Portanto, a área de concentração deste estudo é da inclusão e o tema é Todos Juntos por uma Educação Inclusiva. Objetivos de ensino do acadêmico: elaborar plano de aula, analisar informações e estudos importantes que trazem relevância para o processo de inclusão de alunos com necessidades especiais dentro do espaço escolar, identificar quando se deu início a uma inclusão dentro da escola, compreender como o espaço escolar deve promover o processo de inclusão, objetivos de aprendizagem do estudante. Devem desenvolver estratégias inclusivas e eficazes, assegurar o respeito e as diferenças. Fundamentação teórica. Segundo Montaigne, inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças, ou seja, é a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro, e assim ler o privilégio de conviver e compartilhar com as pessoas diferentes de nós. A educação inclusiva acolhe todas as pessoas sem exceções. A inclusão é um processo que visa apoiar a educação para todos e para cada criança no mundo. Esta implica encarar a escola como um espaço onde todas as crianças e jovens têm um lugar para aprender e adquirir conhecimento e para desenvolver-se enquanto pessoa. A escola inclusiva deve atender à necessidade de todos e quaisquer alunos na escola. As atitudes enfatizam uma postura não só dos educadores, mas de todo o sistema educacional. Uma instituição educacional com orientação inclusiva é aquela que se preocupa com a modificação da estrutura, do funcionamento e da resposta educativa que se deve dar a todas as diferenças individuais, inclusive as associadas a alguma deficiência em qualquer instituição de ensino e em todos os níveis de ensino. Metodologia. Essa pesquisa caracteriza-se como um estudo exploratório descritivo de caráter qualitativo. Utilizamos como métodos a revisão bibliográfica, que possibilita pesquisar e analisar artigos de uma determinada área da ciência, e a elaboração das estratégias para trabalhar a inclusão.
Assim, a pesquisa bibliográfica foi desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente por livros e artigos científicos, sendo que delimitou-se o objeto de estudo e posteriormente realizasse uma pesquisa exploratória, cujo objetivo foi obter uma maior aproximação do tema por meio da leitura de textos, artigos, livros e um conjunto de dados estatístico. Na análise dos textos foram validados os contextos relacionados à compreensão sobre o ensino da inclusão e sua repercussão na construção de sentido para as pessoas com deficiência, e com isso impacta no seu processo de diversidade e respeito às diferenças. Deste modo, buscou-se desenvolver planos de aulas voltados para a inclusão como a turma do segundo período, do período vespertino. Observação. A turma observada é aplicada à regência é o segundo período. São alunos muito participativos e interagem muito bem entre si. Apresenta boa receptividade ao planejamento da professora e às regras da rotina de acordo com a linha pedagógica adotada no PPP e defendida pela professora. O grupo consta de 8 meninas e 7 meninos, em idade entre 5 e 6 anos, totalizando 15 alunos. Não há alunos com necessidades especiais nessa turma. É um grupo colaborativo e possui bom relacionamento entre si, sendo bastante ativos. Apesar disso, a escola possui vários alunos de inclusão. E como trata-se de uma turma muito inteligente e ativa, é primordial abordar esse assunto, a fim de assegurar o respeito e as diferenças. Roteiro de entrevista, plano de aula. A disciplina que colocamos são, no plano de aula, artes, português e étnica. O tema: superando o medo e promovendo a inclusão por meio de arte. O objetivo: estimular a expressão de sentimento em roda de uma conversa. Trabalhar a cooperação, desenvolvimento da imaginação, criatividade e coordenação. Material utilizado: livro, folha em branco e atividades. O desenvolvimento. Após os alunos entrarem na sala e se acomodarem no tapete, iremos contar uma história do livro Pular, Saltar, Girar, escrito por Margarete Hilde e ilustrado por Janine Dartson. Depois de contar a história, conversar sobre o que é medo, como ele se manifesta, o que ele causa, como devemos respeitar o medo dos outros. Após isso, entregamos uma folha para cada criança no qual cada deverá desenhar algum medo que ela tenha. Incentivar a maneira especial das crianças com deficiência que possuem medos relacionados de uma forma direta ou indireta ao seu transtorno, como é o caso dos artistas, medo de barulho, balão e etc. Das crianças com transtornos de ansiedade, que apresentam pânicos ou fobia. Em seguida, cada criança mostrará seu desenho ao amigo e falará sobre o seu medo, colocando seu desenho em um cartaz que será exposto dentro da sala. Aproveitar para realizar atividades de português envolvendo a letra C, rimas e nome dos personagens, bem como suas características. Avaliação. Atividades lúdicas, escritas, verbais e de colorir,
bem como ponto de participação em comportamento. Vivência do estágio. Partindo da afirmativa de que empregamos educação inclusiva, hoje vive uma nova realidade, onde não somente no Brasil, mas sim em todo o mundo, tem de se adaptar a esse momento pós-pandemia, onde, de acordo com os estudiosos, viveremos anos de sequela em todas as áreas, físicas, material, entre outras. Para hoje, é bem claro, quando observamos que para que haja uma proposta eficaz e com resultados satisfatórios, a educação inclusiva, é necessário que as políticas educacionais sejam elaboradas com muita serenidade e compromissada com a realidade atual no país. O professor deve estar bem comprometido e abraçar este desafio com respeito para que com o aluno ações rápidas e objetivas são essenciais nesse processo. Há que se ter paciência com o mesmo para a motivação inicial do trabalho. Não se perca diante das dificuldades, que com certeza aparecerão no meio do caminho. A motivação do professor e motor que se impulsa o aprendizado para cada aluno. A gente conseguiu aprender bastante com o tema escolhido. A escola ao qual a gente pesquisou é bem ampla. Em localização, trabalho em equipe é assim, excelente. A equipe é toda graduada, onde os diretores e vices são bem capacitados. Os funcionários assim, são bem prestativos. Os professores têm o diferencial no ensino. Então, ali é onde ele colhe todos os alunos, sabe? Dá uma atenção maior, assim, um ensino excelente, no qual a gente viu que era ali o momento da gente fazer o nosso estágio, naquele local. Para finalizar, eu vou deixar uma frase de reflexão, para um momento de refletir mesmo, no qual a frase diz o seguinte. Seguinte frase. O princípio fundamental da educação inclusiva é a valorização da diversidade da comunidade humana. Quando a educação inclusiva é totalmente abraçada, nós abandonamos a ideia de que as crianças devem se tornar normas para contribuir para o mundo.